porque a gente já não tem tanto tempo, né? Vamos ver se o pessoal entrar, ótimo. Se não, a gente continua aí mesmo. Vou apresentar minha tela aqui. Já está conseguindo ver, né? Ele já está mostrando o PowerPoint aí? Sim. Sim, né? Fechou, então. Cara, vamos lá, ó. Aqui, eu já deixei, então, o conteúdo lá da aula anterior, que foi o dia 8, correto? Aqui já tem as aulas gravadas, então, se você já vir aqui, é aquela aula que a gente já fez, tá? Tem o link Tem link, por exemplo, das outras aulas, então, sobre a parte de introdução de banco, tipo de processamento, ó, introdução ao MER, já estão aqui também, vocês já podem estar dando uma olhada. Tem aqui também, na parte dos módulos ainda, ó, a parte dos questionários, tá? Então, o questionário é referente ao quê? Referente mais à parte da semana mesmo, correto? Ele vai ficar aberto, se não me engano, até o dia 22. Vocês têm... Deixa eu ver aqui. Ó, são 2 tentativas para poder estar respondendo, correto? Então, assim, tudo que vocês fazerem, pelo menos essa parte que tiver marcado aqui, avaliativo, vai valer nota, então, no final, tá? Para quê? Para compor aqueles 40% que a gente comentou, tá? E aqui, por exemplo, na parte 2, que é a de hoje, ó, aqui a parte 2 também, já é avaliativa também, né? Então, aqui também está aberto até o dia 22, correto? Se for o caso aí, se vocês falarem que está muito pouco, eu estico um pouco essa data dessa semana, correto? E aqui já são 3 aulas também aí, tá? Eu vou começar com essa parte aqui de introdução a banco e depois já vamos para introdução ao MER, modelo entidade relacionamento. Tá ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui de introdução ao banco, que é esse cara aqui. Aqui, pessoal, então, só o que a gente, recapitulando o que a gente falou, né? É uma forma um pouco mais rápida de a gente estar passando, tá? Seria bom que vocês já tivessem até a parte das dúvidas. Se vocês já tiverem dúvida, a gente já comenta logo no início da aula as dúvidas que vocês têm referente à semana, tá? Se vocês não tiverem, tranquilos, eu pego e passo até onde a gente conseguir, e aí vocês estudam o restante da disciplina que ficou faltando, que vai estar lá dentro do módulo, do Canvas. Ok? Bom, vamos lá então, né? Aqui vai ter o quê? A parte de introdução a banco, tipo de banco, ferramentas, né, utilitários, algumas das características e objetivo do banco relacional. Bom, uma das definições que a gente tem de banco de dados é o quê? Conjunto coerente e lógico de dados relacionados, que possui significância intrínseca, e esses dados representam aspectos do mundo real e devem ser mantidos para atender aos requisitos da empresa, né? Esses dados são dispostos em uma ordem pré-definida para atender determinadas necessidades dos usuários. Então, o que acontece, né? Esse conceito é de banco de dados relacional. Banco de dados em si, hoje o conceito ele mudou bastante, principalmente vindo a parte de NoSQL. O NoSQL ele não tem essa parte de relacionamento de registros forte igual ao banco de dados relacional. O porquê? Porque o NoSQL ele foi inventado para a era do Big Data, né? Quando a gente tem bases de dados gigantes, a gente não tem como fazer um relacionamento tão forte, tá? Que é uma das propriedades ACID de banco de dados relacional, correto? Mas, por outro lado, o banco de dados não relacional, ele consegue suportar uma grande quantidade de dados de diversos tipos, né? Então, o banco de dados relacional, ele é muito engessado nessa parte, tá? Não que isso seja uma característica ruim, isso é uma característica excelente. O problema, ele não foi inventado por Big Data, né? E a gente não sabe se vai ser também inventado algo relacionado a banco de dados relacional para uma quantidade tão grande de dados assim. Por quê? Porque existem alguns paradigmas que contrariam uma coisa e outra aí. Então,
É difícil, às vezes, achar até um meio termo para isso daí, tá? O objetivo geral de um SGDB é fornecer suporte a desenvolvimento e execução de aplicações de bancos. Então, geralmente, onde existe uma aplicação, existe algum tipo de banco de dados envolvido, não necessariamente o relacional, né? Então, até no seu dispositivo móvel, se mesmo que ele seja online, geralmente ele vai consistir em uma parte offline, ou seja, da configuração do seu app, ou seja, uma parte dos dados que você está guardando em cache para depois sincronizar, tá? Então, existe um banco de dados aí envolvido na sua aplicação. Sob um ponto de vista mais alto nível, um sistema de banco de dados pode ser considerado como tendo uma estrutura muito simples em duas partes, consistindo em um servidor e um conjunto de clientes. O servidor também é conhecido como back-end e o front-end, né? São os clientes aí que vão estar utilizando o banco de dados ou os clientes do banco de dados, né? Aqui é mais ou menos essa visão que a gente tem. Nesse caso aqui, ele está tendo o computador 1, 2 e 3, ele está instalado o Microsoft Access, né, e o Access está sendo utilizado como cliente para estar fazendo o quê? Conexão com o banco de dados SQL, né? Aqui eu tenho uma aplicação PHP, a qual manda uma determinada query para uma camada de abstração aqui, ó, um layer, né, de banco de dados. E essa query, ela pode estar acessando somente um dos bancos, ou dois bancos, ou os três bancos ao mesmo tempo, tá? Então, hoje, né, se eu tenho uma camada de abstração, na verdade, na aplicação eu não consigo enxergar mais quem é o dono do meu dado, né? Isso é o bom da camada de abstração. O problema é, toda vez que eu tenho manutenção na minha base de dados física, eu tenho que ter manutenção também na abstração, né? Então, acaba dando aí uma manutenção a mais. Bom, o servidor é o próprio SGDB, emitindo funções de manipulação. Deixa eu ver só um negócio. Estou gravando, né? Já a aula. Tá, beleza. Então, o servidor é o próprio SGDB, emitindo funções de manipulação de dados, segurança, definição de dados, integridade e etc. Bom, então, o servidor é que ele faz toda essa parte centralizada, né, de fazer a parte de segurança, fazer a definição das tabelas, fazer a definição de objeto, integridade referencial entre tabelas, correto? Manutenção e manipulação dos seus dados, tá? Então, tudo isso, o SGDB, né, é que ele tem que ter capacidade de fazer a manipulação para que tenha o quê? Consistência os seus dados. Os clientes são as diversas aplicações executadas sobre o SGDB, tanto aplicações escritas por usuário, quanto aplicações fornecidas pelo próprio fabricante. Então, existe lá as aplicações feitas em PHP, .NET, Java, correto? Mas existe também as aplicações do próprio fabricante. O SSMS, por exemplo, lá da Microsoft, é o principal software cliente do SQL Server, né? O PGPL Admin, ele é um software cliente que faz o quê? Conexão com o banco de dados Postgres, tá? O PHP Admin, acho que é esse o nome do cliente, ele faz manutenção no MySQL, né? Então, cada fabricante vai ter uma interface lá para você poder fazer manutenção dos seus dados. A Microsoft, pelo menos é o que eu conheço mais, né? Tem N outras ferramentas que fazem isso, mas o SSMS é o principal para a parte de administração e manipulação de dados, né? Como a Microsoft ela tem várias ferramentas em conjunto, vamos dizer assim, né? Para eu poder estar fazendo a parte de ETL, já é um outro cliente, já é o Visual Studio, né? Aí dentro do Visual Studio existe uma subdivisão lá das aplicações. Então, não quer dizer que eu tenha um único recurso que eu vou ter uma única ferramenta, tá? Eu posso ter N, vai depender da aplicação que eu estou fazendo, ok? Um gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permite criar estruturas, manter dados e gerenciar transações efetuadas em tabelas, além de permitir a extração das informações de maneira rápida e segura, tá? Maneira rápida e segura vai ser relativo, né?
Seguro vai depender da implementação da sua base de dados, o quão ela está segura, e o rápida vai depender geralmente da habilidade de quem está utilizando ou da quantidade de dados que está sendo tratado. Tá? Se eu tenho banco de dados de 1 tera, 10 teras, tem diferenças gritantes aí, né? Mesmo quando eu quero fazer só extração. Ao se projetar um banco de dados, se tem em mente um conjunto de aplicações que primordialmente se deseja fazer deseja fazer sobre os dados. Elas determinam o uso principal que se quer fazer do banco de dados. Geralmente, o banco de dados é utilizado para quê? Para suportar sistemas transacionais, tá? RPs, CRMs, SCMs, tá? Sistemas de RH, segurança, enfim, geralmente são sistemas transacionais, tá? Mas existe também, como a gente tinha comentado, a parte de ETL ou BI, correto? Também não deixa de ser uma aplicação, mas ela já não é tão transacional dessa forma, igual os RPs utilizam, né? Bancos de dados pode ser muito simples, desde arquivo mesmo, ou muito complexo, ou de tamanhos que podem variar de um banco para outro, tá? Tem banco de dados que a gente não consegue fazer backup dele, né? Por quê? Porque a quantidade de dados já vai ser tão grande que quando você acabar de fazer o seu backup, o seu banco já vai estar defasado, né? O seu banco de dados principal, né? Então, vai depender muito, né? A complexidade aí, obviamente, não é uma regra, mas é quase uma tendência de quanto maior o banco de dados, geralmente mais criticidade ele tem. Bom, aqui a gente tem hoje, né, o que a Microsoft trabalha de plataforma, né, ó, de Microsoft Data Platform. Então, ali, ó, tem a parte do quê? Né, no Azure, principalmente, a parte não relacional, streaming, internal, external, relational. Então, toda essa parte aqui é de captura e gerenciamento dos seus dados. A parte de transformação é isso daqui hoje, né, modelagem, Information Manager, complexidade de eventos de processamento, orquestramento, isso daqui é como tudo funciona, na verdade, Machine Learning. Machine Learning hoje é a parte do quê? De inteligência artificial, né? Hoje a gente consegue estar colocando dentro do SQL Server, por exemplo, os scripts em Python que a gente faz, né? E depois a parte do quê? Decisão e visualização, report, dashboard, linguagem de processamento natural, mobilidade, reports, aplicação. Então, a maioria do pessoal trabalha aqui, né? Que é a parte realmente que dá mais visibilidade, né? Na parte de aplicação e na parte de visualização, né? Quem tem hoje bastante essa parte que a Microsoft trabalha com visualização de dados é o Excel e o Power BI, né? Nesse caso aqui. O Reporting Service também é um cara legal, né? De ETL transformação, acho que está para estar aqui, ó, ETL, o Analyze, o Integration Service é para estar aqui, ó, entre esses componentes aqui. Então, a Microsoft, ela criou hoje as camadas dela, né, para você trabalhar com dados. Hoje, cresceu muito nessa parte, né. E, obviamente, a Oracle também, ela tem a plataforma dela para se trabalhar com o dado em si, né, ó. A parte de ETL aqui, a parte de replicação, governança, catálogos, né, Data Integration, integração de dados, né, na plataforma da nuvem hoje da Oracle, né. Uma das coisas legais, ó, é que todos eles agora estão utilizando quem? Ó? Um cara chamado Hadoop, ó, o outro símbolozinho aqui, ó, Hadoop, correto? Então, a parte de processamento distribuído, ela, na verdade, está sendo muito utilizada. Por quê? Porque é muito caro você, na verdade, fazer com que seja utilizado somente uma máquina em cluster, tá? Como se fosse uma só. Hoje é preferível você comprar várias máquinas menores para que elas trabalhem em conjunto para você. E isso é o software de gerenciamento que vai ter que fazer isso, né? Então, dentro do Azure, por exemplo, já vai ter toda a estrutura pronta para você pegar, fazer instalação e configuração, tá? Bom, alguns tipos de banco. Nós temos o modelo hierárquico,
ele, na verdade, né, é um modelo que representa dados em uma estrutura mais ou menos de árvore, né, compostos aí de hierarquia de registros. Então, o nosso tipo mais ou menos de banco que a gente pode ter seria mais ou menos essa cara, né? Eu tenho um nó raiz, dentro do meu nó raiz eu tenho as minhas folhas, dentro das minhas folhas eu posso ser subfolhas, correto? Então, a ligação é como se fosse o quê? A parte de registro, né? Dá a impressão desse banco que ele é baseado em grafos, e realmente ele pode ser. Só que o grafo em si, ele tem o quê? A ligação de um para muitos, de muitos para muitos, né? Aqui realmente é uma hierarquia. O tipo de banco de dados rede, né, representa dados como registros vinculados uns aos outros, formando conjuntos comuns de dados. Existe uma similaridade muito grande entre o modelo hierárquico e o modelo de rede. Podemos entender que o modelo de rede como uma generalização do modelo hierárquico, ou este último caso, como um caso particular do modelo de rede. No modelo de rede, um filho pode ter vários pais. Esse daqui está com mais a cara de grafo. Aqui, nesse caso, a gente só tem 2 nós, mas se a gente tivesse outro, a gente poderia estar fazendo todas as ligações de todos para todos. Tá? É um pouco mais difícil, mais uma vez, a gente ver esse tipo de banco na prática. Tá? O banco de dados relacional é o que a gente já está acostumado. Eu tenho basicamente o que? As tabelas, e dentro das minhas tabelas eu tenho os meus relacionamentos, e nos relacionamentos eu tenho como saber se ele é de um para muitos ou muitos para muitos, né? Nesse caso aqui, ó, um para muitos, nesse caso a gente só vai ter um para muitos. Um para muitos, um para muitos. Na verdade, o banco de dados relacional em si não existe esse negócio de muitos para muitos. O muitos para muitos é representado por uma tabela intermediária, tá? Então, não tem muito jeito, vocês só vão ver, na maioria das vezes, aquele símbolo mesmo. E aí sim a gente tem um cara chamado objeto relacional. O objeto relacional ele combina o modelo orientado a objetos, união de propriedade de métodos com o modelo relacional, linhas e colunas. Então, o objeto relacional, na verdade, ele foi criado depois, né, do relacional. E aí o que acontece? Se criou o banco de dados orientado a objeto. Só que quando você cria um banco orientado a objeto, ele tem uma característica de orientação a objeto. Então, se você tem 10.000 linhas numa base de dados, ele vai carregar essas 10.000 linhas para a memória. Se você tiver 1 milhão de registros na sua base de dados, ele vai carregar esses 1 milhão de registros na memória. Tá? O problema disso começa a se tornar lento e custoso o seu banco, correto? Mas é uma excelente alternativa para base de dados menores. Tá? Por exemplo, suportar uma base pequena, né? Você ganha muito tempo construindo o objeto relacional juntamente com uma linguagem orientada a objeto. Isso daí ganha-se bastante tempo mesmo. E aí sim a gente tem o objeto que representa os dados em um processo único de objeto. Então, em vez de eu ter uma tabela, por exemplo, eu vou ter uma classe, né? E nessas classes eu tenho os meus campos, né? Que aqui eu posso indicar qual é a visibilidade desse campo. Nesse caso aqui, integer, mas poderia ser private, por exemplo. Então, esse mapeamento aqui, ele é feito e você consegue trabalhar dessa forma. Também é um banco de dados que não se tem tanta utilização assim, a não ser em meios muito específicos, tá? Porque o banco de dados relacional, ele é rápido, né? Nessa evolução que ele teve aí. Bom, algumas ferramentas fornecidas por fabricantes, né? Processadores de linguagem de consulta, gerenciador de relatórios, subsistema gráfico de negócio, planilhas eletrônicas, processamento de linguagem natural e ferramentas de gerenciamento de cópias e extração. Quando a gente tem um banco de dados proprietário, os próprios bancos proprietários, eles disponibilizam algumas ferramentas, tá? É a intenção, obviamente, você já está pagando uma licença que já não vai ser barata, né? E se você não tem a estratégia de, entre aspas, dar algumas coisas para o usuário, ele começa a não utilizar também o seu produto, né? A Oracle, geralmente, ela não dá nada. Se caso você queira fazer a implantação de um sistema, você vai ter que ir lá, estudar essa implantação e realmente licenciar
o produto que você está utilizando. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Além do Oracle ele ser caro por si, né, ele também vai encarecer bastante na hora de você comprar as ferramentas. No SQL Server, já é um pouco ao contrário. A Microsoft ela já coloca vários produtos. A partir do momento que você adquiriu a licença, N outros produtos já são agregados nessa licença. Né? Então, a Microsoft ela te dá um monte de coisa. O Integration Service e o Analyze Service já são dois produtos gigantescos que, se comprar o SQL Server, já vão vir juntos. Né? Então, não quer dizer vir juntos, pessoal, que você pode utilizar aonde você quiser. Tem toda a parte de regra, tá? Mas são ferramentas muito utilizadas, né? Para você fazer a sua boa gestão do seu dado, tá? Bom, programas utilitários são projetados para auxiliar o DBA com diversas tarefas administrativas. O seu banco de dados em si, ele é o quê? Ele, basicamente, é um sistema também complexo lá dentro. Ele vai ter um monte de coisa, correto? E o que acontece? Existe um cara chamado DBA, que é o cara que vai fazer, geralmente, essas manutenções do seu banco. Lógico, ele precisa ter estudado para poder fazer certo, né? Não adianta a gente pegar simplesmente um usuário que sabe só fazer a instalação para administrar o seu banco. Até quando o seu banco de dados é pequeno, tudo bem, você não vai sentir falta. O problema é quando ele começa a ficar grande. Aí sim a gente tem várias coisas a serem tratadas dentro dele. Né? Então, rotina de carga a fim de criar visões inicial do banco a partir de um ou mais arquivos do sistema operacional. Supondo que eu tenha o cadastro dos meus clientes e os cadastros dos meus fornecedores, tá? Dentro tudo do meu RP. O meu RP ele vai lá e faz o quê? Isso faz a exportação desses cadastros em uma planilha. E eu quero fazer com que seja implantado inicialmente com dados já atuais, o meu novo sistema, eu posso pegar e fazer um carregamento desses arquivos, né, que foram exportados para dentro da minha nova base. Então, isso são rotinas de carregamento. Atenção, mais uma vez, né, em bancos de dados não pagos, pode acontecer de você não ter essa ferramenta, tá? Em geralmente pagos, isso daí é uma rotina bem comum. A gente tem rotina de descarregamento, carregamento, a fim de descarregar o banco ou partes dele, por meio de armazenamento de backup e recarga de dados de cópia de backups. Então, o que a gente tem aqui, na parte de descarregamento e carregamento, a gente tem as rotinas a serem feitos, os armazenamentos dos backups. Tá? Logicamente, né, o backup ele é a parte mais importante da gente ter um meio de segurança. Ele, infelizmente, é o cara que pode se tornar ou vilão ou um mocinho se a gente não tiver ele, né? Se a gente tem alguma coisa no nosso banco que comprometa os nossos dados, a primeira coisa que a gente vai pensar o quê? Em backup. E não é uma coisa fácil manter essa rotina, tá? Exige aí bastante essa parte de você monitorar, ver como que tá a taxa de crescimento, tá? Então tem bastante variável aí. Bom, rotinas de reorganização a fim de rearranjar dados no banco de dados armazenado por várias razões. Dentro do seu banco de dados, à medida que você vai inserindo, alterando, excluindo o dado, ele vai ficando bagunçado também, tá? Então, não é incomum ele ficar mais lento quando ele está, vamos dizer assim, em períodos mais críticos, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, reorganizar isso, ou o que a gente chama muito de reindexar, né? E essa reindexação é que faz com que o seu banco organize novamente. Os espaços de deleção, ele já pega e já tira, já comprime, né? Já faz tudo certinho para quê? Para que você acesse o seu dado o mais rápido possível. Rotinas estatísticas a fim de calcular diversas estatísticas de desempenho, tais como tamanho de banco, distribuição de valores, etc. Tá? Nesse caso, as rotinas estatísticas, eles vão emitir alguns gráficos para a gente poder avaliar se o banco de dados está ou não saudável, né? Então, existe essas rotinas aí para a gente poder ter um diagnóstico preliminar, para a gente poder ter uma frente a atacar, tá? Para resolver o problema. Bom, algumas das principais características de um banco: controle de redundância,
compartilhamento de dados, controle de acesso. Redundância as informações devem possuir um mínimo de redundância possível, né? Porque se caso eu tenha dois lugares com a mesma informação, eu nunca vou saber quem é o lugar confiável, pelo menos deveria se saber. Compartilhamento de dados. As informações devem estar disponíveis para qualquer número de usuários em forma concomitante e segura. Ah, legal. O compartilhamento é uma coisa importante. Por quê? Porque, na verdade, todas as operações que estão acontecendo dentro de um banco vão ser o quê? Vão ser divididas entre os clientes, entre os receptores, né? E não é um processo fácil, tá? Apesar para um banco de dados relacional ser uma coisa simples, internamente é um processo difícil, um algoritmo difícil de você ficar controlando, tá? Controle de acesso, necessidade de saber quem pode realizar qual função dentro do banco de dados. No caso, controle de acesso, cada pessoa tem uma função diferente dentro da empresa, né? Quanto maior é o nível hierárquico dele, mais acesso, teoricamente, ele vai ter. O presidente, por exemplo, ele poderia pegar e conseguir acessar qualquer pasta lá do sistema de arquivo. Ele é o presidente, né? Apesar disso não acontecer, poderia ter alguma regra dessa forma. Tá? Esquematização, os relacionamentos devem estar armazenados no banco para garantir a facilidade de entendimento da aplicação do modelo. Tá? As integridades de informações devem ser garantidas pelo banco. Então, esquematização é a parte do armazenamento já dos seus dados e do seu banco de dados. Então, supondo que você só tenha um espaço pequeno no que você planejou, você vai precisar fazer algo para que ele caiba posteriormente. Tá? Backup ou cópias de segurança, deve haver rotinas específicas para realizar cópias de segurança e dados armazenados. Os bancos de dados comerciais possuem essas rotinas, tá? E aí você consegue pegar e melhor controlar no início e no fim da sua tarefa lá. Só que outros bancos de dados, né, os não pagos, não tem, geralmente, é um pouco mais difícil de você manipular. Né? Por quê? Porque tem lá a parte manual de você digitar o comando, não tem nenhuma interface amigável, vamos dizer assim. Então, você teria um pouco mais de dor de cabeça aí. Né? E segurança é um fator que muito se diferencia de um banco de dados para outro. Geralmente, os bancos de dados comerciais, o Oracle SQL Server, eu posso garantir para vocês que eles são bem seguros. Vai depender, mais uma vez, de quem é o dono do sistema operacional, quem é o owner, né? E quem é o dono da instância do banco. Né? Se você der permissão para qualquer banco de dados, a mesma permissão do owner, do dono, obviamente você está tendo um problema muito grande de segurança. Então, o ideal é você sempre criar perfis mais adequados com o mínimo possível de acesso, tá? Para justamente tentar aí, melhorar um pouco esse conceito. Bom, o objetivo de um banco de dados relacional é armazenar um grupo de objetos de um dicionário de dados. Dicionário de dados, pessoal, é realmente o formato de dicionário, tá? Quando você está dando um create table, na verdade, o banco de dados ele está fazendo o quê? Ele, internamente, está guardando dados nas tabelas de sistema. Tá? Você deu um update, você deu um insert, você deu um delete, beleza. Todas as operações estão sendo o quê? Armazenadas nas tabelas através desse dicionário. Eu quero estar dando um alter table, tudo bem. É no dicionário primeiro que ele vai fazer a alteração da sua coluna, para depois fazer na coluna em si. Tá? Como objetos, podemos entender várias tabelas, visões, índices e até mesmo procedimentos e funções que estejam armazenados em seu banco. Bom, aí também a parte do dicionário consegue manipular, além de tabela, né, qualquer tipo de objeto dentro do seu banco. Beleza?
Então, isso daqui seria a parte de introdução, tá, pessoal? Então, isso daqui a gente passou rapidão aí para vocês recordarem. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Todo mundo tranquilo até aí? Beleza, então. Vamos lá, então. Vou passar para o outro slide, tá? Tipo de processamento livre, e aí depois tem a introdução ao MER. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou tentar já passar a introdução ao MER, porque esse tipo de processamento em banco de dados livre, ele é um pouco mais teórico, tá? Quer dizer, por enquanto todos são, mas esse daqui vocês têm condição, pelo menos, de fazer a leitura e conseguir verificar. Eu acredito que, então, seja mais proveitoso a gente partir para outra aula, que não tem, na verdade, vínculo com essa, tá? Que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Não tem um vínculo direto. Então, vou passar para esse cara, introdução ao MER. O MER é o tal do modelo entidade-relacionamento que a gente tem, né? Se a gente tem o MER, é sinal que ele já teve algumas alterações, obviamente, desde quando ele foi criado, tá? Então, por mais que a gente saiba já como funciona, é legal sempre a gente tentar recordar, né, para verificar se realmente aquilo que a gente tá na cabeça aí tá batendo, tal, tá ok? Bom, introdução ao MER, vantagens da utilização do modelo entidade relacionamento, objetivos na modelagem de dados, entidade associativa. Bom, dados relacionados entre si é uma característica fundamental dos bancos de dados modernos. Nós já vimos, então, em banco de dados relacionais, banco de dados um banco de dados relacionais, né, possuem um esquema bastante forte de consistência de regras, tá? Bom, outra característica fundamental é a atomicidade, né, onde o nosso exemplo famoso é aquela parte lá da conta corrente, que a conta corrente você precisa fazer uma transferência para o seu irmão, só que no meio da transmissão dessa transferência pode ter tido algum problema, e aí você, se você não tiver o controle transacional, o banco que você possui, né, a transação que você fez, a operação que você fez de excluir da sua conta e interagir, e inserir na conta do seu irmão, por exemplo, tá, vai acontecer de forma o quê? Separada. Justamente a atomicidade é para garantir que isso vai acontecer junto e, se não acontecer, volta ao estado anterior. Tá? Bases de dados atualmente requerem acesso simultâneo ou concorrente por vários usuários, cujas operações podem interagir gerando inconsistências, e vai ter demais, tá? Se eu tenho um banco de dados pequeno, é difícil você ter inconsistência dos seus dados. Por quê? Porque cada um dos seus usuários está agindo em alguma parte diferente do seu banco. Quando você já tem bancos de dados mais complexos, né, e com mais usuários, obviamente, vai bater uma hora ou outra que o usuário X está utilizando o mesmo registro que o usuário Y, né? Isso é uma coisa também que é normal, não tem como o banco corrigir isso, isso daí é muito mais processo do que banco de dados em si, tá? Bom, o que são tabelas? São os depósitos de informações que podem ser entendidas como um conjunto de linhas e colunas. Então, essa é a definição mais simples de tabelas. As colunas de uma tabela qualificam os elementos, no caso, a linha, como informações relacionadas ao objeto. As tabelas são organizadas de modo a receber e manter as informações de determinadas entidades. Devemos manter em tabelas todos os atributos da entidade em questão. Então, nas tabelas, é que ela guarda o quê? As características dela, né? As características de uma entidade. Provavelmente, essas características dessa entidade, ela vai ter o quê? Ela vai ter as características das entidades, elas vão ser o quê? Elas vão ser os campos, né? E esses campos, eles vão ser transformados, eles vão ser preenchidos, né, conforme a necessidade do usuário, tá? Bom, abordagem relacional, modelo
modelo de entidade versus relacionamento. A abordagem relacional é a utilização de um conceito de entidade e relacionamento para criar as estruturas que irão compor o banco de dados. Então, um banco de dados sem nenhum algoritmo, um banco de dados sem nenhuma tabela, tá, e sem nenhum objeto, quer dizer, eu não tenho nada a se guardar, eu não tenho nada a armazenar, correto? Eu preciso ter algo para eu poder, pelo menos, começar a trabalhar, né? Então, um banco vazio não quer dizer muita coisa, né? Partindo sempre, então, da necessidade do usuário ou grupo do sistema, iniciamos uma pesquisa das necessidades de informações desses usuários. Quando a gente tem essa parte de pesquisa de necessidades, que é o quê? Nada mais, nada menos que são a parte... como eu vou explicar? Quando a gente tem essa parte de necessidade, né, é necessário que a gente tenha sempre essa parte de levantamento primeiro. Então, partindo do levantamento, né, que seria a parte das regras de negócio que a gente precisa analisar, aí sim a gente começa a modelar a nossa base baseado nessa entrevista, vamos dizer assim, nesse levantamento. Tá? Então, para fazer a modelagem de dados, ela não é uma forma engessada, ela não é uma forma padronizada. Vai depender muito de como a empresa que você está trabalhando vai funcionar. Tá? Então, levantamento, geralmente é uma pessoa um pouco mais especialista que vai começar a fazer. Geralmente não é uma pessoa que ela pode ser júnior, ela já tem que ser um cargo de pleno para frente. Por quê? Porque tem que ter alguns anos de experiência. O usuário em si, ele não vai te passar as coisas como realmente deveriam ser, ele vai passar para você da visão dele, e entre departamentos, às vezes as pessoas pedem a mesma coisa, se tivesse uma única coisa, poderia se fazer o quê? Um ponto único, né, para, por exemplo, divulgar a atualização, tá? Então, tem N coisas aí que a gente parte desse princípio dos levantamentos. Tá? E banco de dados, nada mais, nada menos, é necessário que você tenha isso daí, né? Essa parte de fazer o negócio, porque senão você não vai conseguir sustentar suas bases por muito tempo. A definição do escopo do sistema é, portanto, importante para o início dos trabalhos de análise de dados. Bom, é comum no início do desenvolvimento de um sistema que não tenhamos a noção exata da tarefa a ser realizada. O maior erro nessa fase é admitir que já sabemos o que deve ser feito, seja por experiência anterior ou seja por falta de tempo para conversar com usuários do sistema. Basicamente, as duas situações são ruins, tá? Se você não tem tempo para conversar com o usuário do sistema, é uma coisa muito arriscada que você está jogando mais para frente. Lógico, quanto mais para frente você adiar, pior né? Depois, para consertar, exige-se muito tempo e dinheiro, tá? Então, no início do projeto, é bem comum você não saber, na verdade, o que você está fazendo. Você está pegando pedaços ali do seu código. Se você tem alguma pessoa que consiga estar fazendo o monitoramento, se você tem uma pessoa, né, que você consiga fazer essa parte de monitorar, né, seria, obviamente, melhor. Por quê? Porque ela vai te dar um pouco mais de segurança, né? Para você conseguir desenvolver o seu trabalho. Quando a gente está quando a gente está logo no início do projeto, é muito difícil até para a gente, às vezes, imaginar o que pode acontecer, tá? Bom, para minimizar esse problema, devemos criar uma estrutura gráfica que nos permita identificar as entidades em um sistema e como estão esses relacionamentos. Esse sistema gráfico é o que a gente chama de modelagem, modelo entidade-relacionamento. Tá? Devemos notar que o modelo de dados dará suporte a toda a empresa, incorporando as informações necessárias para o andamento dos negócios. Ele será composto de entidades e relacionamentos, daí conhecido como modelo entidade-relacionamento ou o MER. Ok? Bom, o que o MER oferece aí de vantagens na sua utilização, né? Sintaxe mais robusta,
O modelo documenta as necessidades de informações da empresa de maneira precisa e clara. Lógico, você precisa de um treinamento mínimo também, né? Não adianta, não adianta você ter uma arma forte se você não sabe utilizar, né? Essa parte de você saber utilizar a ferramenta é bem importante. Não adianta, por exemplo, você pegar um usuário final e fazer com que ele consiga fazer a leitura do MER sem nenhum treinamento, tá? Ele não vai conseguir fazer isso, tá? Apesar de ser fácil, né? Tem a necessidade de treino, dependendo da ideia dos usuários. Bom, comunicação com usuários. Usuários podem, com pouco esforço, entender o modelo, depois que está treinado, beleza. Facilidade da criação. Os analistas podem criar e manter o modelo facilmente. Manter-se o modelo, tudo bem, né? O problema, né, é você, na verdade, fazer com que criar o modelo, tudo bem. O problema é como as empresas fazem atualizações semanais, mensais, é você manter esse modelo atualizado o quanto possível. Tá? Se você tem tempo, lógico, você vai, é necessário gastar o seu tempo para isso, né? Você trabalhar com essa parte de documentação mais forte. Mas geralmente não é dessa forma que a gente vê como funciona. Bom, a integração com várias aplicações, diversos projetos podem ser interrelacionados e utilizando-se um modelo de dados em cada um deles. Tranquilamente, tá? Depois que as tabelas lá do MER estão prontas, com data, tudo certinho, né? Com os seus devidos dados, tudo certinho, depois que elas estão prontas, você consegue facilmente depois manipular, né? Bom, o modelo não está vinculado a um banco de dados específico, mas sim ao modelo da empresa, que garante sua independência e implementação. Aqui, até certa parte, é independente, mas a partir de um determinado momento, tá? A parte de você conseguir realmente projetar um banco, você tem que saber da tecnologia dela. Tá? Senão, ou por quê? Porque eu tenho várias variações de fabricantes diferentes. Tá? O principal objetivo da modelagem de dados é desenvolver um modelo que, contendo as entidades e relacionamentos, seja capaz de representar os requerimentos de informações de negócio. Então, ele tem o objetivo, então, o principal objetivo da modelagem é fazer o quê? Toda essa parte de tentar representar informações do negócio facilmente. Tá? Isso é o difícil acontecer. Tá? Por quê? Porque não é uma tarefa fácil você fazer toda essa parte dos envolvimentos das entidades, né? Ver quais entidades estão envolvidas ou quais entidades estão repetidas, né? Fazer toda essa parte da cardinalidade entre eles. Então, fazer o modelo, exige-se aí recurso, né? De tempo, tá, principalmente. Tudo bem, dinheiro é importante, mas a gente acaba dando um jeito mais tranquilo, mas a parte de investimento em tempo é muito importante nessa parte da modelagem dos dados aí. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né? Catálogo de CDs, com o nome do CD, nome da música, nome do autor, código. Vocês estão vendo que ali, ó, tem repetição pra caramba, né? Código 01, 01, 01. 02, aí eu tenho no nome mais do mesmo, bate-boca, que eu tenho outra repetição. Aí eu tenho o nome da música e o nome do autor ali, ó. Então, a gente, na verdade, está tentando, na verdade, estruturar alguma coisa aqui, ó. Tá? Mas ainda não se forma uma tabela. Por quê? Porque uma tabela tem algumas regras que precisam ser cumpridas. Um dos principais problemas relacionados ao banco de dados é a redundância ou repetição de informação. Sempre que houver duas informações, nunca se poderá saber, né, qual delas pode confiar. Bom, aí não tem muito jeito. A parte de problema relacionado à redundância vai muito da parte do analista de negócio, analista de sistemas, que está projetando justamente toda essa parte aí. Tá?
Um outro objetivo é a economia de espaço. Hoje em si, banco de dados ele não tem mais esse principal objetivo de economizar espaço, tá? Se a gente falasse aí há uns 6 anos atrás, 7, beleza. Mas hoje o espaço é muito grande, a gente loca um espaço pequeno, vamos dizer assim, por um preço pequeno também. Um espaço até que médio, por um preço pequeno. Não, depende muito do que você for fazer. Se for só armazenar, é um preço. Se você for processar, é outro preço. Tá? Então, depende um pouquinho aí dessa parte que é de se ter economia de espaço, tá? Ao isolarmos as informações em tabelas distintas e aos relacionamentos as tabelas por um código comum, estamos economizando espaço de armazenamento, tudo bem? E aí, conceito de entidade é um agrupamento lógico de informações interrelacionadas, necessárias para a execução das atividades do sistema. Então, esse cara é um conceito de entidade, é o meu agrupamento dos meus dados que a gente tem, tá? Uma entidade normalmente representa um objeto do mundo real, ou, quando não, contém informações relevantes às operações da empresa. Eu não considero objeto do mundo real, né? O porquê? Porque muita coisa sistêmica não existe no mundo real, né? Nota fiscal. O que é a nota fiscal? A nota fiscal ela só existe no mundo virtual, ela não existe no mundo real. Ah, mas existe a DANF, tá? A DANF é um documento auxiliar. Você tem que fazer a impressão dela. Por quê? Porque você às vezes está transportando de um produto de um lugar para outro. Mas assim, não quer dizer que o mundo real, né? Não quer dizer que as tabelas do mundo virtual só existam quando se tem o quê? Uma entidade real relacionada, né? Então, tudo bem, os objetos do mundo real são uma representação, que geralmente são associados, mas isso não é obrigatório, tá? Quando transposta para o modelo físico, chamamos de a entidade de tabela. Uma entidade é entendida como um objeto concreto ou abstrato do sistema, são informações necessárias que, portanto, devem ser armazenadas. Ao transpor um modelo relacional a um modelo orientado ao objeto, a entidade passa a ser uma classe ou categoria do objeto a qual agregamos os respectivos métodos. Bom, aí ele vai falar sobre um pouco os métodos da classe, tá? Cada entidade deve conter múltiplas ocorrências ou instâncias do objeto que representa. Isso não permitirá incorrer no erro de confundir a entidade com uma instância. A entidade é uma classe ou uma categoria, tá? E a instância é um objetivo específico, tá? E aí ele está dando aqueles exemplos dos CDs, onde encaixa cada um dos exemplos aí, né? CD, depois, mais do mesmo, ou bate-boca, tá? Então aí ele está dando alguns exemplos de como fazer esse encaixe aí. Em resumo, podemos dizer que a entidade é tudo aquilo que pode ser individualizado e possui existência própria, física ou abstrata. As entidades são capazes por algumas propriedades específicas denominadas atributos. Então, são caracterizadas, né, pelos atributos. Cada atributo possui um nome e um valor específico para cada entidade. Então, para cada atributo, né, existe um nome para aquela entidade específica. Ok? O conjunto de entidades é um conjunto matemático no sentido que todos os seus elementos são distintos e não existe nenhuma ordem intrínseca entre eles. Isso implica que valores correspondentes aos atributos de duas entidades não podem ser todos iguais. Em outras palavras, a lista de atributos de um conjunto de entidades deve ser suficiente para caracterizar completamente qualquer tipo de conjunto de entidade. Tá? Então, nesse caso aqui, né, ele está falando sobre a parte das entidades, dos conjuntos mesmos. Eles precisam ser distintos no sentido do que? De diferente, né? Eu não enxergo bem assim. Eu enxergo que existe um conjunto, e esse conjunto ele tem que ser o quê? Ele tem que ter lá os seus determinados valores com um determinado tipo. Mas nem sempre eles vão ser distintos, tá?
Eu poderia ter, por exemplo, 2 números 3. Difícil numa aleatoriedade, né? Mas poderia acontecer. Bom, alguns exemplos de entidades físicas ou jurídicas: documento, local, tabela, matéria. Pessoas, funcionário, clientes, fornecedores para pessoa física ou jurídica. Documentos, ordem de compra ou pedido de nota fiscal. Tá? O local, almoxarifado, tabelas, classificação fiscal. Tá? Então, isso daí são todos alguns dos exemplos que a gente vê aí no nosso dia a dia, né? Para classificação ou entidade, né? Para classificação das entidades. As entidades podem ser classificadas como fundamental associativa. A fundamental contém dados básicos que dão os resultados alimentadores das operações. Então, se eu tenho 2 retângulos no meu gráfico, provavelmente ele vai ser a fundamental. E a associativa, geralmente é um losango, tá? É formada pelo relacionamento de 2 entidades fundamentais, sempre que essas se relacionam mais de uma vez. Tá? Então, esse cara aí é a associativa. A entidade associativa, ela sempre vai ligar 2 entidades fundamentais. Eu nunca vou poder ter 2 entidades associativas ao mesmo tempo, tá? Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado. Há um caso específico para as entidades associativas. Sempre que, além do simples relacionamento entre as 2 entidades fundamentais, houver outras informações específicas na nova entidade criada, como, por exemplo, a quantidade, o valor de pedido e produto, notas ou faltas, será chamada de entidade associativa atributiva. Ou seja, as entidades que estão associando, além das entidades fundamentais que têm suas próprias características, né, vamos dizer assim, eu tenho que ter na tributativa também as características dela. Tá? Então, se eu tenho na associativa atributos que só ela possui, é o que a gente chama de associativa atributiva. Tá? No catálogo de CD, como por exemplo, podemos identificar facilmente as 2 entidades, CD e música. Aqui é um exemplo que ele tem, né? Que são exemplos de entidades. Beleza, pessoal. Com isso a gente acabou também a introdução ao MER. E aí ficaria faltando só para vocês verem esse tipos de processamento de banco de dados e banco de dados livre aqui. Tudo bem? Pessoal, perguntas? Tranquilo até aqui? Beleza? Legal. Pessoal, façam então a leitura lá dos documentos que a gente tem da semana. Eu vou começar a postar um pouco antes já para vocês agora, tá? Para até a gente normalizar. Vamos dizer assim, até a gente ficar igual a turma aí corrente, né, que está ficando de banco de dados aí, né, e aí, dentro das semanas, obviamente, vocês vão ter que achar um tempo para começar a fazer a leitura ou assistir os vídeos, né, mas é melhor aí, né, do que a gente colocar na semana mesmo que vocês estão tendo, para vocês só terem tempo de estudar no finalzinho. Então, eu vou me comprometendo a já passando com uma certa antecedência também esse material para vocês, ok? E não se esqueçam de fazer os exercícios que estão lá, tá? Façam primeiro a leitura do material, assistam o vídeo para depois fazer lá a parte dos vídeos mesmo, dos trabalhos lá que vocês têm dentro do Canvas. Tá ok, pessoal? Então tá. Por enquanto é só. E boa noite, até semana que vem, pessoal.